Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos. Hoje é o Salmo 44. Se Deus assim permitir, nós estaremos também hoje concluindo esse salmo. Salmo maravilhoso. Eu já preguei aqui nessa igreja a respeito desse salmo. Eu creio que há uns 3 anos atrás ou mais, eu já preguei sobre esse salmo. Depois vocês procuram lá no passado, mas eu sei que Deus tem uma coisa nova a cada manhã para nós, né? Principalmente com respeito à sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela se renova, ela nunca fica ultrapassada, ela nunca fica arcaica, ela nunca envelhece, mas ela é nova a cada manhã. Glória a Deus por isso. O tema da mensagem de hoje é: prometeu e cumpriu, com forte mão os salvou. Diz-nos a palavra do Senhor: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua mão própria expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela tua luz, do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. Pausa. Pense um pouquinho, analise. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sai mais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a venda. Tu nos fizestes objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria, de menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isto acontece conosco, sem que tivéssemos esquecido de ti e nem tivéssemos traído a aliança. Tudo isto aconteceu conosco, nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, e tivéssemos
estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeite para sempre, porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegaram ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa da tua fidelidade. Queridos irmãos, este salmo também, a autoria dele é aos filhos de Coré, e eles iniciam esse salmo do versículo 1 ao 3, eles iniciam fazendo um relato do que Deus fizera por eles. Eles começam esse salmo dizendo: olha, Deus, com os nossos ouvidos nós ouvimos o que os nossos antepassados disseram ao teu respeito. Eles nos contaram que desde a antiguidade o Senhor fez grandes milagres no nosso meio. Olha, os nossos pais falaram que o Senhor os colocasse numa terra boa, que o Senhor os guiou pelo deserto, que o Senhor os livrou da mão do governo egípcio, que o Senhor nos conduziu até uma terra e operou milagres. Lá no deserto havia uma nuvem durante o dia que nos protegia do sol causticante do deserto. Durante a noite havia uma bola de fogo que nos dava calor nas noites frias do deserto. Tudo isso eles nos contaram, ó Deus, que pela sua força do seu braço direito, Senhor, o Senhor fizesse tudo isso para conosco. Nós somos agradecidos, Deus, porque nós ouvimos isso dos nossos antepassados. Nós ouvimos das pessoas da nossa família, dos mais antigos. Eles nos contam tudo o que o Senhor fez. E aí, meus queridos, eu comecei a analisar como é importante nós falarmos para as nossas descendências, para a nossa descendência, para a nossa futura geração, aqueles que levarão o nosso nome adiante, quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. Nós temos a obrigação de orientar os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, de quem é o nosso Deus, porque os filhos de Coré conheciam a Deus, os feitos de Deus, porque os seus avós, os seus antepassados, relataram tudo o que Deus havia realizado. Que Deus havia feito uma promessa para Abraão, mas que Deus não parou na promessa, Deus também cumpriu a promessa dada a Abraão. Deus havia feito uma promessa a Isaac, a Jacó, e Ele cumpriu esta promessa a Isaac e a Jacó. Deus também havia feito uma promessa que se estendia até José, e José lá no Egito, ele morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ele disse algo aos seus descendentes: olha, quando Deus cumprir a promessa na vida de vocês, não se esqueçam de me levar junto com vocês. Eu não quero que meus ossos permaneçam aqui no Egito. Eu não vou ver
o cumprimento da promessa, mas eu quero que meus ossos sejam carregados com vocês e sejam depositados na terra da promessa. Eles ouviam todas essas histórias e sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus que estabelecia uma promessa, mas um Deus que cumpria a promessa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que fez a promessa na tua vida é o Deus que cumprirá. É o Deus que velará para cumprir essa promessa no tempo dele. É Ele quem vai realizar a promessa. Então, nós temos que ter esse cuidado de passar para as nossas gerações o Deus que nós servimos. Que Ele faz a promessa, mas que Ele cumpre. Eu fico pensando, irmãos, que Daniel, ele é o resultado maravilhoso de um pai e de uma mãe que falavam para ele: olha, Daniel, meu filho, o Deus que você serve, Ele é poderoso. Daniel, senta aqui comigo, porque eu quero relatar para você o que Deus fez com os nossos antepassados, o que Deus fez com seus avós, com a sua família, com a sua geração, com o seu povo, com Israel. E Daniel foi orientado pelos seus familiares a conhecer ao Deus de Israel. Eu tenho certeza que a mamãe de Daniel, seu papai, colocavam ele na cadeira e falavam: vem aqui que agora nós vamos ler os feitos de Jeová. Vem aqui agora que nós vamos agora te apresentar ao Deus que nós servimos e o que Ele faz, as promessas que Ele fez e aquilo que Ele já cumpriu e aquilo que ainda vai acontecer conosco. E quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, ele vai para a Babilônia, mas ele vai com uma palavra gravada no seu coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Daniel, ele chega na Babilônia, um local onde ninguém conhecia o Deus dele, um local onde havia vários deuses, mas o Deus de Daniel não era conhecido por aquela nação. E quando ele chega naquele local, ele é levado para um local especial, porque ele fazia parte da família real, e ele era um jovem com muita instrução. O rei, então, da Babilônia, Nabucodonosor, decide, então, aproveitar o conhecimento daquele jovem e o leva para um local especial, para que ele fosse ser treinado mais ainda no conhecimento babilônico, que ele se aprofundasse nos seus estudos ali na Babilônia. Mas quando Daniel, ele está ali nos seus aposentos, Daniel 1:18 diz assim, ele diz: olha, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha só, o que me chamou muita atenção foi essa palavra decidiu. Contudo, Daniel decidiu. Ele tomou uma decisão. Sabe por que Daniel toma uma decisão de não se contaminar com a comida, com o vinho do rei? Porque ele já conhecia o seu Deus. Ele sabia que o seu Deus havia feito promessas, que Israel seria levado a cativeiro para a Babilônia, mas que eles também retornariam à sua terra. Ele sabia que o Deus que havia levado eles ali foi para que pudessem ser corrigidos, porque eles estavam abandonando o Deus verdadeiro e estavam servindo a falsos deuses.
Daniel sabia todas as profecias. Daniel conhecia, pelo conhecimento ele decidiu tomar uma decisão de continuar servindo a esse Deus. Provérbios 22:6 diz: instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meus queridos, nós precisamos de ensinar uma nova geração a temer a esse Deus. Nós precisamos ensinar uma nova geração que o poder do nosso Deus ainda é o mesmo, que Ele ainda ressuscita mortos, que Ele ainda cura os enfermos, que Ele ainda salva, que Ele liberta, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo, que Ele ainda distribui os dons espirituais no meio da igreja, e que Ele em breve virá buscar um povo zeloso de boas obras para morar com Ele. Aleluia! Nós precisamos de passar para as outras gerações quem é o nosso Deus, para que eles possam se decidir a servir a esse Deus maravilhoso. O mundo com seus atrativos, irmãos, estão bem preparados para dizer: Deus não existe. O mundo está preparado para dizer que Deus já morreu. O mundo está preparado para dizer que somos frutos da evolução da espécie. Mas nós precisamos de estar preparados para dizer a esta geração que Deus está vivo. O meu Deus já ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos de estar preparados com argumentação da parte de Deus para dizer que este Deus ainda ama o mundo de uma tal maneira ao ponto de resgatar o homem, de tirar de toda qualquer circunstância e salvá-lo. Nós não podemos nos calar, irmãos. Nós temos que orientar, que guiar, que instruir os nossos filhos dentro da palavra de Deus. Talvez aqui nós tenhamos pais que os seus filhos já estão adultos, mas nós temos aqui ainda pessoas que terão filhos ainda. Nós temos ainda pessoas que ainda não se casaram. Nós temos pessoas que ainda têm filhos pequenos. E nós precisamos, irmãos, de tomar uma consciência que temos que ter alguns marcos dentro da igreja do Senhor Jesus, que não poderão ser removidos, independente do tempo em que a igreja está aqui na terra. Você pode abrir a boca e dizer: pastor, nós estamos vivendo os piores dias da igreja. Eu posso até concordar com você, mas tem uma coisa: na sua casa o mundo não pode entrar. Na sua casa ainda a presença de Deus deve estar lá. Na sua casa ainda deve ter culto doméstico. Na sua casa ainda deve ter leitura da Bíblia. Na sua casa ainda deve ter ainda hinos de gratidão e louvor a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na sua casa ainda você terá que dobrar o seu joelho e interceder pelos teus filhos como fazia Jó. Nós não podemos remover esses marcos da igreja. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos na leitura da palavra de Deus, na oração. E hoje ainda eu me arrependo, irmãos, porque eu instruí os meus filhos na oração e na leitura da Bíblia. Mas quando eles começaram a ter uma certa idade, que eles começaram a entender, eu parei com eles, deixei que cada um caminhasse só. Mas eu deveria ter caminhado mais com os meus filhos. Eu deveria ter me aprofundado mais com os meus filhos. E nós não podemos remover esses marcos, mas nós temos que ter em casa esses marcos de dizer: olha, você sabe quem é o teu Deus? Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós temos uma falsa ideia em nossa cabeça que Deus tem netos, mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos.
Não é porque você é crente que o teu filho é crente. Não é porque você se batizou e está indo para o céu que seu filho está também no mesmo caminho. Não, ele terá que tomar decisões por si própria de escolher a esse Deus. E nós precisamos de mostrar quem é esse Deus. Daniel, ele decidiu não se contaminar, não se tornar impuro. Nós precisamos de orientar os nossos filhos, as próximas gerações. Orientar os novos convertidos, mostrar quem é esse Deus, para que eles tenham experiências com esse Deus. Primeiro você vai falar das tuas experiências, daquilo que Deus fez com você, e depois você vai dizer para eles, agora vocês precisam de ter experiências com esse Deus. Vocês precisam de conhecer esse Deus, para que a hora que Satanás bater na porta, a hora que vier as oportunidades do mundo, a hora que vier os manjares do mundo, ele possa dizer, eu me decidi a não me contaminar. Precisamos de incentivar essas novas pessoas, essa nova geração que está vindo, a conhecer ao Deus que nós servimos, a ter experiências com Ele, a andar com Ele. Não apenas, irmãos, falar aqui na igreja, não, nós precisamos de falar em todos os lugares. E incentivá-los a ter experiências com Deus. Porque as minhas experiências com Deus, elas servem para a edificação dos outros. Lógico que servem. Mas essa pessoa precisa de ter experiências com Deus também. Agora, se nós não falarmos desse Deus e o que Ele fez, as pessoas não crerão. Esses dias um irmão contou um testemunho. Ele disse que foi visitar uma pessoa na cadeia e deu uma Bíblia de presente para a pessoa. E ao retornar, uma semana depois, a pessoa começou a humilhá-lo dentro da prisão. E disse para ele assim, olha, você me deu uma Bíblia e esse Deus seu aí é o Deus que fez toda aquela miséria com Jó. É um Deus que fez com que Daniel fosse lançado na cova dos leões, fez com que Sadraque e Mesaque fosse lançado no fogo. É esse Deus que você está me oferecendo? E aquele irmão ficou tão triste com aquelas palavras e voltou para sua casa triste, falando, Deus, eu não volto mais para visitar esse homem. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, ele está me conhecendo. Por quê? Porque ele estava lendo a Bíblia. E ele estava conhecendo. E aí aquele irmão ficou alegre. Na próxima semana voltou para fazer a visita àquela pessoa. E aquela pessoa ali agora veio e pediu perdão para ele por tudo que ele tinha falado. Falou assim, olha, agora, se esse Deus é tudo aquilo que eu li aqui na Bíblia, agora eu creio que Ele pode me tirar daqui. Passado alguns dias, aquele homem foi solto, foi posto em liberdade, para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós precisamos de dizer quem é o nosso Deus, meu irmão. Quem é o nosso Deus? Pode falar, mas... Gente, irmãos, olha, o testemunho é individual e cada um tem que contar o que Deus fez. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos assim, irmãos. Nós aprendemos que se conta aquilo que Deus fez. Não se guarda conosco, nós contamos. Amém? Olha, nós precisamos de fazer com que o nome do nosso Deus seja conhecido. E uma das coisas nós precisamos de não temer para ver a glória de Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Quando você vê uma pessoa enferma,
Ah, eu não vou orar, eu tenho que chamar o pastor. Não, meu irmão, impõe a mão sobre os enfermos. Meu irmão, não tenha medo, meu irmão. Fale, olha, Jesus vai te curar. Deus tem poder nos céus e na terra para te curar agora. Não pergunta se a pessoa tem fé, não, meu irmão. Vai lá e ora você com fé. E peça, Senhor, cura, Senhor. Jesus, liberta, Senhor. Eu repreendo esses demônios em nome de Jesus. Igreja do Senhor, diga quem é o teu Deus, porque o mundo está dizendo quem é o Deus deles. O mundo não tem vergonha de dizer a quem eles servem. E nós nos calamos, mas que nós possamos ter a ousadia do Espírito de Deus, a autoridade do Espírito Santo, e proclamar aquilo que Deus faz, em nome do Senhor. Às vezes nós nos queixamos porque falamos assim, quando eu estava lá no passado, Josué, a Assembleia de Deus na década de 70, que, meu irmão, o Deus da Assembleia de Deus da década de 70 é o mesmo de hoje. Ele não mudou, o seu poder não diminuiu. É o mesmo. Está faltando nós com a autoridade do Senhor. Está faltando nós dizermos quem Ele é e o que Ele faz. E esses sinais seguirão aos que crerem. Não tem como. Então vamos abrir a nossa boca com a autoridade de Deus, vamos orar pelos enfermos, vamos abraçar as pessoas que estão caindo, vamos abraçar aqueles que estão sedentos da palavra, vamos dizer para aqueles que estão com depressão, que Jesus repreende a depressão, que Jesus tira daquele quarto, que Jesus Ele surpreende a gente e nos enche de uma nova alegria, a qual não vamos mais ficar dependendo de nada, somente dEle. Glória a Deus. Versículo 4, 5, 6, 7, 8. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas as vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacavam. Não confio no meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. Pausa. Queridos, aqui é um reconhecimento do que Deus fazia, do que Deus realizava na vida deles. Eles diziam, olha, o Senhor põe em fuga os nossos adversários. Não é pela destreza das minhas mãos que o meu arco aqui, minha flecha, acerta o alvo. Não, é porque o Senhor é que dirige as minhas mãos. Eu não ponho a minha confiança na minha espada e nem o meu arco concede a vitória. Deus, tu nos concede. O Senhor que humilha aqueles que nos odeiam. Então eles fazem um reconhecimento que todas as realizações, tudo aquilo que eles executavam, não era por merecimento próprio, mas era porque Deus realizava por eles. Eles tinham plena convicção que não era uma boa infantaria, que não era porque eles detinham as melhores armas de guerra. Não, eles sabiam que era o nome do Senhor que realizava as proezas, que eles podiam realizar tudo aquilo. Em Filipenses 2:9 nos diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra. Quer dizer, no passado, Deus realizava através da vida deles. E hoje, como igreja de Jesus, nós temos um nome que está posto sobre todos os nomes. O nome dos presidentes da República está abaixo. Qualquer nome aqui na terra está abaixo desse nome. E aí eu vou dizer mais uma coisa. Acima também nos céus. Quer seja potestades malignas, anjos, todos estão
debaixo do nome do Senhor. E a igreja, irmãos, do Senhor Jesus, ela continua marchando aqui na terra, da mesma maneira em que o povo lá no passado obteve as vitórias, Deus também continua dando vitória através do seu nome. Quando nós clamamos pelo nome do Senhor, não tem inimigo que fique de pé, não tem potestade maligna que suporte, porque o nome do Senhor é poder. É um nome todo poderoso. É um nome que todo joelho vai ter que se dobrar, se prostrar. Atos 10:43 nos diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Na terra não tem nenhum nome que possa perdoar, mas o nome do Senhor é perdão. Marcos 16:17, até citei anteriormente, nos diz assim: e esses sinais seguirão aos que crêem, acompanharão os que crerem, em meu nome demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. No nome de Jesus tem poder, igreja. E a igreja do Senhor tem um monopólio do nome do Senhor. Não porque nós somos melhores, mas porque Ele nos deu esta autoridade. Vocês podem utilizar o nome do Senhor como igreja do Senhor. Vocês podem. Certa vez, viram Paulo expulsar os demônios, viram os apóstolos expulsar os demônios, e, peraí, vamos expulsar também os demônios aí, né? Em nome de Jesus aí e tal, vai dar tudo certo. E saíram animados, o camarada saiu animado, nós vamos expulsar o demônio. Quando chegou para expulsar os demônios, tá legal, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E aí os demônios agrediram aquelas pessoas, eles saíram envergonhados. Mas a igreja do Senhor, ela tem um monopólio do nome do Senhor Jesus. Ele deu aos seus filhos. Olha, vocês vão sair por aí e vão fazer em meu nome. Vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortal não fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto Deus deu à sua igreja, para os seus filhos. Nós não precisamos de pedir a mais ninguém, mas ao nome que está acima de todos os nomes, nós utilizamos ele, e em nome do Senhor, a igreja é vitoriosa. Meu irmão, só não podemos depois dizer, olha, eu fiz tal coisa. Nós temos que reconhecer como eles reconheceram. Em Deus nós fizemos, Ele fez, a mão de Deus operou. Não é porque nós temos o nome do Senhor Jesus que nós temos o poder. Não, o poder é dado a Ele. Toda a honra nos céus e na terra. Mas nós precisamos de crer que nós faremos em nome do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor, nós não podemos ficar nesta inércia, estáticos, apáticos à situação que está acontecendo. O mundo jaz do maligno. O mundo está vivendo dias de trevas, sofrimento, doenças, males. Mas como igreja do Senhor, em nome do Senhor, nós vamos marchar e dizer que há poder no nome do Senhor para libertar o mundo do que ele está vivendo, para libertar os cativos,
para dar saúde aos enfermos, para repreender todos os demônios, para que saiam em nome de Jesus. Saiam das famílias, saiam dos lares, das pessoas, e que haja a bênção de Deus repousando sobre eles. Você tem coragem de fazer isso? Amém? Há poder no nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor. Não precisamos temer. Nós precisamos de obedecer a palavra do Senhor e sair com a autoridade de Deus, executando aquilo que Deus propôs para a sua igreja. A cidade de Campinas pode estar vivendo caos, mas há solução através do nome do Senhor. O Brasil pode estar vivendo um caos, mas há solução para o Brasil em nome do Senhor Jesus. A igreja, irmão, precisa de se mexer. Precisamos de usar todas as armas que o Senhor nos deu. E o seu nome está sobre todo nome. E a igreja pode realizar e deve realizar uma grande obra em nome de Jesus. Vamos ler do versículo 9 ao 16, nós já estaremos encerrando rapidinho. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sai com os nossos exércitos, diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saqueiam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos e de zombaria, de menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando leem. Sofro humilhação o tempo todo, e meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que me busca a vingança. Mais uma vez, dias de adversidade. E o Salmo, ele diz assim, olha, Deus, tu nos fizeste, primeiro, rejeição e humilhação, derrotas, traído por Deus, desvalorizados e envergonhados. É o que a Bíblia está dizendo aí. Eles se sentiam desta maneira. Por quê? Até o versículo 8, eles falaram que Deus havia feito, daquilo que Deus havia realizado, mas agora eles mudam de tom. Por quê? Porque eles estavam passando por uma circunstância, por situações de adversidade que eles não estavam entendendo mais nada. Sabe por que eles não estavam entendendo, irmãos? Porque a promessa de Deus havia sido feita para eles em Deuteronômio 29, esqueci de anotar, mas é Deuteronômio 29, isso. Dos versículos 17, 18, 19, é isso mesmo, não é 29, 28, 17, eu perdi aqui, irmãos, eu não anotei aqui, mas depois eu vou ver certinho, e depois eu passo para os irmãos. O texto diz assim, tudo isso nos aconteceu conosco, perdão, 28:10, perdão. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Eles começaram a dizer assim, olha, espera aí, Deus, o Senhor havia feito uma promessa para nós,
que o Senhor iria nos abençoar. O Senhor havia feito uma promessa para nós, que as pessoas temeriam a nós. Agora nós estamos sendo rejeitados, humilhados, derrotados, traídos por você, porque nós somos devorados, Senhor, desvalorizados. O Senhor nos vende por uma ninharia, envergonhados, as pessoas nos desprezam. Como assim, Deus? O Senhor prometera que se nós não desobedecesse a Ti, mas seguisse os Teus mandamentos, o Senhor nos abençoaria. Eles estavam ali com um contraste na sua mente. Por quê? Porque eles haviam obedecido a Deus e, de repente, vem todas essas adversidades. E eu falei, meu Deus, mas como entender isso? Como estar no meio das dificuldades e conciliar os opostos, que são tão discrepantes daquilo que a palavra de Deus diz? Olha, eu vou te abençoar, mas peraí, agora eu estou no meio da maldição. Parece que está tudo do avesso, parece que aquilo que Deus falou não estava se encaixando. E muitas vezes acontece isso conosco. Deus fala, olha, eu vou te abençoar, e as coisas começam a dar errado, e aí nós começamos a dizer, Senhor, está dando tudo errado. O Senhor me prometeu que ia me abençoar, o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? E à tarde eu meditava nessa palavra, e eu falava, Senhor, mas como entender o teu trabalhar nisso? E aí, eu me lembrei da ostra. Alguém já conhece a pérola? Alguém tem uma pérola aí? Usa um colar de pérolas? Eu comecei a meditar de como se forma a pérola. A pérola, ela se forma dentro da ostra, né? A irmã está com um brinquinho de pérolas lá, né? Essa pedra tão maravilhosa, ela é formada dentro da ostra. E como ela se forma? Ela se forma no momento que a ostra está sendo atacada por um micro-organismo. É no meio da dificuldade da ostra. Quando um micro-organismo começa a atacar a ostra e começa a penetrar na ostra, ela libera um líquido chamado madrepérola, que é nada mais do que uma defesa da ostra. E ela envolve aquele micro-organismo, ou os micro-organismos que estão atacando a ostra, ela envolve ali como uma defesa, e ela vai soltando aquele líquido, até que envolva todos aqueles micro-organismos, até que o perigo cesse. E aí, aquele líquido se solidifica, se transformando numa pérola. Deus trabalha assim conosco, no meio da adversidade, meu irmão. Ele está fazendo de você algo valioso, precioso, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, na hora que os teus inimigos estão zoando com você, tirando sarro de você, é a hora que Deus está trabalhando. Não é porque você está em pecado, não é porque você fez alguma coisa de errado, o contraste é muito grande, mas Deus está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. É assim que Deus faz, meu irmão. Aos nossos olhos parece ser terrível. Deus, aquilo que o Senhor falou, Senhor, mas olha agora, Deus. Tu tinha prometido, Senhor, e agora, Deus? A promessa de Deus ainda está de pé. Deus está trabalhando em você. Deus está te aperfeiçoando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eles não entendiam nada. Eles só conseguiam ver as humilhações, mas Deus estava ali trabalhando na vida deles. E aí, meus queridos, continua, os versículos 17 a seguir, até o 22. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti. Quer dizer, eles não tinham abandonado a Deus. Sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Então o pacto que eles haviam feito, a aliança que eles haviam feito com Deus, ainda estava de pé.
Eles estavam honrando o nome do Senhor. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, se tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor a Ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados. Aleluia. Ele continua sem entender o que Deus estava fazendo. Ele continua desesperado. Por quê? Irmãos, nós não vivemos um evangelho da teologia da prosperidade. Nós vivemos um evangelho de cruz. E quando nós olhamos para essa passagem, nós queremos só os momentos bons. Nós só queremos os momentos alegres, nós queremos aqueles momentos que está tudo bem, de calmaria. Oh, Deus está comigo, olha, está tudo tranquilo. E aí quando vem o momento da adversidade, quando Ele bate em nossa porta, aí nós falamos: Deus, Tu me abandonou, Senhor. Olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Como, Deus? Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o projeto de Deus na tua vida é maior do que aquilo que você imaginou. O projeto que Deus tem para realizar na tua vida não é esse projeto pequeno, miserável, não. É um projeto maior. E Deus precisa de trabalhar hoje para que você amanhã esteja qualificado para exercer aquilo que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que, no meio desse caos todo aqui, no meio desta confusão, eles dizem assim: olha, não esquecemos de Ti. Sem que nós tivéssemos esquecido de Ti. A confusão estava implantada na mente dele, mas havia uma coisa no coração desse salmista: ele não havia esquecido de Deus. Meu irmão, não importa a adversidade que você esteja, não importa o problema que você esteja enfrentando, confie em Deus, não se esqueça das promessas que Deus fez. Em Deuteronômio 28, versículo 11 e 12, diz assim: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no futuro, do seu ventre, nas suas crias dos animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos teus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o seu depósito do seu tesouro para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. Então, meus queridos, eles sabiam desta promessa. Apesar daquele turbilhão de dificuldades, de lutas, de aflições, eles sabiam: peraí, tem uma promessa para mim. Eu sou portador de uma promessa. Deus ainda tem algo a realizar na minha vida. Eu não posso me esquecer desse Deus. Eu não posso abandonar esse Deus, porque ainda tem algo que Ele vai realizar na minha vida. Tem ainda algo que Deus ainda está preparando para mim. Tem algo ainda que Deus está pronto a me entregar, se eu não me esquecer dEle, se eu permanecer fiel a esse Deus. Para nós concluirmos, os versículos 23 a seguir. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeite para sempre, porque esconde o teu rosto e se esquece do nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegaram ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos
por causa da tua fidelidade. Irmãos, esse desperta, Senhor, é um grito de socorro. Alguém já ouviu alguém gritando pela rua socorro? Alguém grita, socorro. É assim que... Como que se faz um grito de socorro? Um berro, né? Alto. Se possível, ele quer num local de destaque. Socorro! Aquele grito. Foi isso que o salmista fez. Deus, socorro! Ele deu aquele brado, clamando por um livramento. E aí ele disse, Senhor, por que o Senhor está dormindo, Deus? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando aqui? É tanta humilhação, é tanta dificuldade, é tanta luta. Será que o Senhor vai continuar a dormir? Deus, tem misericórdia de mim. Com aquele grito ele estava dizendo, Senhor, acorda, Senhor. Acorda, porque eu preciso de Ti. Não era aquele grito egoísta, porque tem muita gente, irmãos, egoísta. Às vezes dá um grito para Deus, me socorre, Deus. Mas é aquele grito egoísta. Como assim? Como fazer um grito egoísta? O camarada vai lá, não tem condição de comprar uma Ferrari, mas ele quer uma Ferrari, né? Estou usando um exemplo aqui bem estruxo, né? Mas ele não tem condição, aí ele vai lá e quer uma Ferrari. E aí compra a Ferrari e se endivida. Depois ele vai lá, Deus, me ajuda a pagar minha Ferrari. É um grito egoísta, né? Um clamor egoísta. Mas, na verdade, é aquele grito daquele socorro ferido, daquele soldado ferido no campo de batalha. Olha, Deus, eu fiz tudo que estava dentro da tua direção, Senhor. Olha, o Senhor mandou fazer isso, eu fiz. O Senhor mandou eu ir nessa direção, eu fui. Aquilo que eu fiz, Senhor, foi tudo pela tua orientação. E agora, Deus, estou aqui nessa circunstância, estou pregado no chão. Você imagina só, irmão, ele disse, olha, estou pregado no chão. Eu fui tão humilhado que eu estou aqui, no zero. Mas sabe, Deus, por quê? Porque eu estava fazendo a tua vontade, Senhor. Porque eu estava fazendo o teu querer. Por favor, Senhor, me ajuda, me socorre nesse momento. Este era o pedido desse salmista. Este era o clamor desse salmista. É o clamor de quem está fazendo tudo dentro da vontade de Deus, mas está passando pela dificuldade. Judas 1, é o único capítulo, e versículo 3, diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez foi confiado aos santos. Irmãos, nós não estamos aqui passando férias aqui na terra. Nós estamos em uma batalha. É uma guerra espiritual. Por isso, o salmista havia passado por aquelas lutas, por aquelas aflições. E nós também podemos passar a qualquer momento. Agora, creia, meu irmão, que quando você estiver nesse momento de luta, de aflição, o Senhor te resgata. Deus não deixa soldados feridos pelo meio do caminho. Ele é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai a buscar a ovelha que está sozinha, ferida, no meio do campo. Ele deixa as 99 guardadas no aprisco e retorna para buscar aquela que está ferida. Este é o nosso Deus. Se você está precisando, pode clamar, pode gritar,
pode pedir socorro, pode pedir que o Espírito Santo vai te ouvir e vai te socorrer, porque eu quero te dizer uma coisa, que você persista na sua batalha, que você não pare, mas insista nessa batalha, e a hora que você não estiver suportando mais, que você estiver como o salmista disse aqui, Senhor, eu já estou, olha, pregado ao solo, Deus, não tem mais condição nenhuma, eu tenho certeza que Deus te socorrerá, Deus vai tirar você dessa circunstância, e quando você sair dessa circunstância, você sairá fortalecido em Deus, porque você terá mais uma experiência com Ele, e saberá que Ele ainda continua sendo Deus, fiel e verdadeiro. Amém? Então, meu querido, descansa em Deus, continua lutando, batalhando pela fé, porque os dias são maus, mas tem um Deus no céu que ainda cuida dos seus filhos, e Ele cuidará até o dia da sua vinda. Não desista, prossiga, se precisar, grite por socorro, não tenha medo, né? O filho não precisa de ter medo de pedir nada para o pai, o filho ele tem liberdade, da mesma maneira que tem aquele filho cara de pau, né? Quando ele precisa de alguma coisa do pai, ele vem lá, papaizinho, não é assim? Ai, papai querido, mamãe querida, sabe o que é? Disse, pronto, né? Sabe o que é? Já está querendo algo. Você vai lá com o papai do céu do mesmo jeito. Papai, me ajuda. Eu estou em aflição. Estou passando por essa dificuldade, mas eu preciso de Ti para passar. Sozinho eu não conseguirei, mas com a Sua ajuda, Senhor, eu vou vencer. Segura a minha mão, sustenta, meu Deus, e você vencerá, em nome de Jesus.